É uma responsabilidade muito grande subir aqui para poder ministrar a palavra. E eu estava ali atrás orando e falando com o Senhor a respeito disso, né? De como que é sério. E o Espírito Santo me lembrou assim, é muito sério você subir aqui no púlpito, você ministrar a palavra e no dia a dia, né? Porque aqui você está especificamente falando para determinadas pessoas, para uma quantidade de pessoas, mas e no dia a dia, como que é? Como que você tem se portado, né? No dia a dia, um a um, as pessoas com as quais você conhece, as quais você convive, você tem tido o mesmo temor em falar do meu amor, em falar da minha palavra para essas pessoas, o mesmo temor que você sente quando você sobe no púlpito, na frente da igreja? E realmente é isso mesmo, né? Independente do lugar, nós temos que prestar contas para o Senhor, é para aquele que nos criou e Ele que nos conhece. Então, que o Espírito Santo possa trazer ao nosso coração o peso dessa responsabilidade que está sobre nós, né? A responsabilidade de ser templo do Espírito Santo e de proclamar o Evangelho. Como o pastor disse, né, nós estamos em setembro e é falado a respeito de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um lembrete de prevenção ao suicídio. Mas aí eu estava pensando a respeito desse assunto, desse tema, né? E por que mais especificamente, nós temos a tendência de falar sobre suicídio em setembro. Ficou conhecido. Mas e o resto do ano? E os outros meses? É um assunto tão sério, é um assunto tão importante e muitas vezes é esquecido, é deixado de lado. Até mesmo nos púlpitos, nas igrejas, eu estava olhando a respeito, preparando a palavra, eu estava olhando no YouTube a respeito desse tema, quase não tem. Na igreja, não, quase não tem. As pessoas falam pouco a respeito disso, né? Talvez ainda exista um tabu, um preconceito, uma circunstância que precisa ser quebrada para que os nossos olhos realmente estejam abertos. Isso não pode ser só no mês de setembro. Amém? E eu estava olhando assim, é um assunto muito vasto, tem muita coisa, muita informação. Então, se eu fosse tentar falar a respeito de tudo, de uma forma geral, eu acho que eu ia ser muito superficial. Então, eu resolvi pegar a respeito do suicídio entre os jovens, porque o suicídio entre os jovens está alarmante, alarmante. E às vezes a gente não percebe, muitas pessoas dentro da igreja não têm o hábito de assistir jornal, né, de ficar assistindo a televisão, às vezes até pelo conteúdo daquilo que é passado na televisão, e porque não tem ninguém por perto, nenhum conhecido que passou por uma situação dessa, então isso passa de uma forma despercebida. Mas quando você para olhar, ou quando você é cometido por uma situação nesse nível, é que você percebe o quão grave que o quadro é. E a gente que trabalha com saúde mental, com saúde emocional, a gente lida com isso o tempo todo. E aí eu estava vendo que o suicídio entre os jovens ele aumentou 43% nos últimos 10 anos. É muito, gente, é demais. E ainda é a quarta maior causa de morte no Brasil. O suicídio ele mata mais do que câncer de mama, do que HIV, do que guerras e do que homicídios. Vocês acreditam nisso? É muito grave, é muito sério. E às vezes a gente não tem noção do que está diante de nós. Então a depressão, a ansiedade, o esgotamento afetam cada vez mais os estudantes, né? E o suicídio ainda é uma das principais causas de morte entre os jovens, infelizmente. Então o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Aí, como eu disse, mais pessoas morrem de suicídio do que através de doenças, do que guerras, do que homicídios. As pessoas tiram a vida o tempo todo. E às vezes está do nosso lado, nosso vizinho, uma pessoa, sabe, que você nem percebe. Por quê? Porque nós perdemos esse olhar mais apurado. Nós deixamos de lado essa sensibilidade de olhar para o outro, de prestar atenção no outro. A gente olha de uma forma muito superficial quando olha. Na maioria das vezes, nem isso. Você simplesmente retribui algum questionamento,
mas você não presta atenção naquilo que realmente é importante. E aí, quando chega diante de um profissional, uma situação, uma família devastada por uma perda nesse nível, aí você vai ver o quanto peso aquela família carrega. Culpa, né, remorso por não ter visto, por não ter percebido, mas a situação estava clara. E só precisou de um pouquinho de compaixão, de amor, para poder olhar para o lado, estender a mão, dar uma palavra, um abraço, um sorriso. Isso muda a vida de muita gente. A pandemia aumentou, né? Essa questão de suicídio, a pandemia aumentou, potencializou muito essa circunstância que é tão grave. Por quê? Porque as pessoas mesmo as pessoas no ambiente normal, isso já vinha de uma forma devastadora. Quando teve a pandemia, as pessoas se isolaram, as pessoas se fecharam, e aí a solidão realmente falou muito alto, porque de uma maneira ou de outra as pessoas podem até viver sozinhas, mas elas se enganam num relacionamento superficial, no meio de muita gente. E durante praticamente 3 anos, nós ficamos totalmente reclusos, né? Cada um dentro da sua casa, cada um assistindo pelo computador, assistindo pela internet, as aulas, e isso foi adoecendo ainda mais as pessoas que já estavam doentes, mas foi só potencializando essa doença emocional, essa doença mental. Então, a gente precisa prestar atenção, e a atenção à saúde mental ainda é a alternativa mais adequada, né, para se conter essa prática, a saúde mental, a saúde emocional. E infelizmente, muitas pessoas, elas só percebem isso quando acontece com elas, quando acontece na família, quando acontece com alguma pessoa que você ama. E para falar de suicídio, aí eu fui pegar a Bíblia. Quem é que vocês sabem, né, na Bíblia, que quando fala de suicídio, de quem que você lembra? A maioria das pessoas, né? Falou em suicídio, você lembra de Judas, porque é o famoso, é o mais famoso, é o caso mais comentado, né? Porque Judas, ele traiu Jesus e ele foi cometido por um remorso tão grande e ele foi lá e suicidou. Então parece que é só isso. Na Bíblia parece que a gente passa batido muitas vezes as outras circunstâncias, mas não foi só Judas que suicidou. Na Bíblia não. E eu estava olhando assim, quantos personagens bíblicos, né, que já sofreram, já foram acometidos pelo suicídio. E depois de Judas, quem é o segundo assim mais famoso? Lembra? Pensa. Que se suicidou. Saul. Vocês lembram de Saul? Saul, o rei que perseguiu Davi, né? É porque a história, a gente vai lendo a história, e talvez a gente não preste atenção no final. Que Saul, quando ele viu que ele ia morrer, ele pediu que o servo dele o matasse, mas o servo não matou. Então eu acho que ele pulou em cima da espada, né? E suicidou. Então é a segunda, que eu percebo, né? É a segunda pessoa, o segundo personagem bíblico que a maioria conhece, mas que talvez não tenha prestado atenção na morte que ele teve. E existem seis personagens bíblicos que eu trouxe para nós conversarmos a respeito. 6 pessoas na Bíblia que cometeram suicídio. Mas antes de falar sobre isso, eu queria enfatizar, né, que alguns casos de suicídio não é tão fácil assim para a gente perceber os sinais, né, que possam estar alimentando, que possam estar desengatilhando os gatilhos para que o suicídio aconteça, entre os jovens principalmente, que eu estou falando mais especificamente a respeito dos jovens. Então, existem 5 possíveis causas, dentre tantas, 5 possíveis causas, as causas assim, as que chamam mais atenção, para que o suicídio esteja aumentando de forma assustadora entre os jovens, que é a influência das séries e dos filmes. As pessoas hoje em dia, principalmente os jovens, estão extremamente ligados na televisão, no computador, na internet. A tecnologia avançou de uma tal maneira que é quase impossível uma pessoa que não tem acesso, uma pessoa que não às vezes não tem dependência para esse tipo de coisa. A influência das redes sociais,
e do universo digital, né, que pode estar relacionado ao baixo desempenho escolar, à insatisfação com a aparência ou excessivas cobranças dentro de casa, ao bullying. Tudo isso está relacionado à influência das redes sociais e do conteúdo digital, que também é extremamente importante e sério para que essa estatística tenha chegado no ponto que chegou. Os conflitos relacionados à orientação sexual. Meu Deus, o que é que nós estamos vivendo? Misericórdia. E aí fora eles estão ainda mais potencializando isso, né? As crianças já não sabem mais, são totalmente perdidas, não tem direção. As crianças não têm, os adultos também não. Porque os pais dessas crianças que estão assumindo a frente de uma coisa que nem sabe o que é, que não tem maturidade nenhuma, nem física, nem psíquica, nem emocional, os pais estão deixando o negócio correr solto de uma tal maneira que a gente não sabe quem está mais doente. Se é a criança que está fazendo, que está se submetendo, o jovem, o adolescente, ou se são os pais, a família, né? Que deveria ser a base, que deveria apontar o norte, dar a direção correta, e estão muitas vezes totalmente perdidos. E com isso a família vai só afundando, valores e princípios já não se tem mais, infelizmente. Então essas questões, né, influenciam muito o desenvolvimento de transtornos psíquicos. E o suicídio ele está diretamente relacionado a transtornos psíquicos, transtornos mentais. Claro que a maioria das pessoas tem algum tipo de ligação, mas muitas que já se suicidaram, ou muitas pessoas que já pensaram, ou muitas pessoas que já tentaram, não tem nada a ver com doença mental. Na verdade, quando a pessoa ela tenta morrer, ou ela pensa em tirar a própria vida, não é bem a própria vida que ela está querendo tirar. Isso aí é só um transbordar. Ela está querendo matar aquilo que causa dor. E ela não consegue enxergar uma outra opção. E aí o inimigo vem e já potencializa aquilo, porque para ele, quanto mais pessoas morrerem dessa maneira, então melhor. E existe no meio evangélico, no meio cristão, uma questão assim que gera muita dúvida e muitas vezes medo em relação à família, né? Quem suicida vai para o céu? Quem suicida perde a salvação? Acho que talvez isso aí é um dos casos, um dos pontos pelos quais assim muitas vezes não é falado com tanta frequência sobre isso nas igrejas, porque cria uma polêmica, cria uma circunstância, apesar de que a Bíblia é clara em relação a isso. A gente não tem o direito de tirar nem a vida dos outros, nem a nossa vida, né? Mas em relação ao que vai vir depois, para onde que a pessoa vai, quem somos nós, né? A gente não sabe o que aconteceu, qual foi o tempo que aquela pessoa teve até chegar ao óbito. Então, isso aí é um mistério entre ela e Deus, mas a família, os amigos, vivem com essa angústia. E muitas vezes, para não pensar, ocupa a mente com outras coisas tão fúteis que acabam te levando a cada dia para mais longe de Deus, para mais longe da palavra. Por quê? Porque você não quer, você se recusa a imaginar que determinada pessoa que era tão importante para você possa ter perdido a salvação por um ato, um impulso. Né? E que muitas vezes, quando chega nesse impulso, é porque já não teve outro recurso. As pessoas não estão percebendo. Então, é necessário também um tratamento para essas doenças, para as doenças mentais. E os órgãos públicos, eles não dão conta. A demanda é muito grande. E a demanda é muito grande na sociedade, mas também o importar, a sensibilidade tem sido muito pequena. Então joga-se tudo para o governo e as pessoas, de uma forma geral, a família, muitas vezes lava as mãos e não faz nada, porque é mais fácil. É muito mais fácil você lavar as mãos, você fingir que não está acontecendo, você fingir que não é com você, do que você se deparar com uma situação nesse nível, nesse grau de complexidade e de seriedade. Então, os pais devem falar com as crianças sobre isso, os pais devem conversar com os jovens. Essa estatística que eu estou falando a respeito dos jovens é entre 15 e 29 anos.
é gigantesco. O número de pessoas nessa faixa etária que tem morrido assim, ó, suicidado, um atrás do outro, um atrás do outro. Por quê? Porque não conseguem se enquadrar muitas vezes dentro da sociedade, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, dentro dessa demanda, né, de ser, de fazer, de mostrar, de aparecer. Nem todo mundo, não quer dizer porque a pessoa nasceu nessa era que ela está pronta para viver essa era. Isso depende muito da estrutura emocional. Nem todo mundo se adequa. Isso não pode ser obrigado, não pode ser empurrado para que todas as pessoas desenvolvam o mesmo padrão de comportamento. Então, os jovens muitas vezes não têm maturidade nenhuma, o que também não justifica muitas coisas, porque muitas pessoas mais velhas, infelizmente, muitos pastores, pessoas que conhecem a palavra já chegaram a cometer o suicídio, então não tem a ver com a idade, mas eu percebo que tem muito a ver com a nossa raiz na palavra, a nossa raiz. Por quê? Porque dificuldade todos nós vamos passar, todos nós vamos ser chacoalhados por esse mundo, por essa vida. Agora resta saber aonde que nós estamos firmados de verdade. Porque no momento da dor, no momento da dificuldade, da grande dificuldade, é que nós precisamos praticar o que está escrito na Bíblia. Que nós precisamos declarar para nós mesmos, porque muitas vezes nós sabemos, nós falamos com os outros, nós estamos prontos para ministrar a palavra para os outros, mas quando nós precisamos trazer para o nosso entendimento e ministrar ao nosso coração e declarar as verdades que estão aqui, nós nos esquecemos, nós nos enfraquecemos e vamos nos abatendo e vamos ficando amuado, e às vezes vem uma pessoa e fala uma palavra, muitas vezes, dependendo do nível que a pessoa está sofrendo em relação à vida, à esperança, à perspectiva, qualquer pessoa que venha te falar uma palavra de fé, de esperança, muitas vezes você escuta assim, eu já conheço, eu já ouvi sobre isso. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é aquilo ali fazer parte da sua vida, do seu coração. E é isso que faz toda a diferença. Porque Jesus, em momento nenhum, ele falou que nós estaríamos isentos de sofrimento. Muito pelo contrário. Ele foi claro quando ele falou que no mundo nós teríamos aflições. E não seriam poucas as aflições, mas nós precisamos o quê? Nos apegar a Ele. Nos apegar à presença, nos apegar à palavra. O maior escape que existe, nós temos, que é o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Então ele sim, ele é aquele que nos consola, ele é aquele que nos direciona, ele é aquele que muda toda e qualquer circunstância, ele é aquele que nos traz a paz que o mundo não conhece, essa paz que excede todo entendimento humano. Então, em meio às lutas, às dificuldades, às tribulações, nós podemos olhar com um olhar diferente, nós vamos nos comportar de uma forma diferente, porque parece muitas vezes que estamos anestesiados, que não é comigo, isso não está acontecendo comigo, porque como que eu posso estar em paz diante de uma situação dessa? Às vezes a gente acha graça e fala, meu Deus, como é que pode? Eu não estou preocupada, eu não estou nervosa, eu não estou angustiada, eu não estou ansioso com relação a isso. E aí, imediatamente você lembra, porque não é você, é aquele que habita dentro de você. Ele conhece o hoje, ele conhece o amanhã, ele escuta o que você não escuta, ele vê o que você não vê. Ele sabe até onde você pode ir. E Ele que está com você o tempo todo, Ele que te sustenta, Ele que me sustenta. Então é isso que faz com que nós possamos ter esse diferencial. Não somos melhores que ninguém. Qualquer pessoa que quiser ser morada do Espírito Santo pode. E como Deus se alegra com isso, né? Então a gente precisa só abrir o nosso coração. Aí aqui eu fiz algumas anotações acerca desse assunto, de forma científica também, né? Para uma questão de informação para os irmãos. Que entre os meninos, né, de 10 a 19 anos, a taxa de mortalidade passou de 3,8 para 5,1, ou seja, 34% a mais. E entre os meninos cresceu de 1,6 para 2,9, 77% a mais. Então os jovens estão adoecendo, porque muitas vezes eles se sentem solitários, eles vivem numa cultura de medo, junto com a cultura das redes sociais, de buscar por um ideal inatingível não somente para os jovens, para nós, para qualquer pessoa. Porque quanto mais você pensa que está se aproximando do ideal, mais longe ele fica.
mais longe você fica de chegar no ponto que você deve chegar. Por quê? Porque esse ponto vai mudando. Essa situação vai ficando a cada dia mais difícil, mais difícil. E nós não fomos feitos para isso. Deus não nos criou com esse objetivo, com esse propósito. Então, nós ficamos muitas vezes perdidos. E os jovens nem se falam. As crianças, começando, olha, na estatística começa a partir dos 10 anos. 10 anos são crianças ainda. Crianças que dependem de um adulto, que dependem de uma instrução, que dependem de uma direção para tudo. E tendo que lidar muitas vezes com essa questão de vida e morte. A desesperança no jovem tem o suicídio como solução. No jovem, no adulto, no velho, mas no jovem de uma forma mais gritante tem acontecido no nosso mundo. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos olhar para o lado com um olhar de amor, com um olhar de, sabe, com uma sensibilidade mais aguçada. Que não seja apenas agora, que não seja apenas nesse mês, onde se fala de uma forma com mais frequência a respeito desse assunto. O suicídio segue crescendo no Brasil. Entre os 5 estados com maiores casos estão São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Já considerando os números de suicídios por milhão de habitantes, os 5 primeiros estados são o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Piauí e Roraima. São os 5 primeiros estados em relação a 1 milhão por habitantes, né? E o suicídio na Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia? Na Bíblia, o suicídio não é falado de uma forma clara, né? Como a gente às vezes procura esse assunto, né? Então o tema não é abordado de uma maneira clara. Nenhuma das páginas, mas o que nós encontramos na Bíblia são apenas os personagens, né? Que cometeram esse ato. Então nós temos o Judas, que todo mundo conhece, ou a maioria conhece, né? O que aconteceu com Judas? Após ele vender Jesus, ele sentiu remorso e cometeu suicídio. Nós temos também Abimeleque. Abimeleque, ele foi filho de um dos juízes de Israel. E ele queria ser igual ao rei, a tal ponto que ele chegou a matar os 70 filhos do seu pai em uma ocasião, né? E ele cometeu suicídio quando ele foi atingido em uma batalha por uma pedra lançada por uma mulher. E aí eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo. Só um minutinho que eu vou achar o texto. Tem vários textos aqui que falam a respeito de morte, de vida, né? Que eu separei aqui, mas... Só um minutinho, gente. Abimeleque, Juízes, no capítulo 9, versículos 52 ao 57. Juízes, capítulo 9. Versículo 52 ao 57. Abimeleque foi até a torre e a atacou, mas quando se preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse ao seu jovem escudeiro: "Tire a espada e mate-me, assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque." O jovem atravessou com a sua espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que havia feito seu pai, matando 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade. Assim cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. É porque as coisas muitas vezes passam de forma assim desapercebida. Muitas vezes a gente está lendo um texto e a gente já lê com o intuito de achar ali uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que vai de encontro à nossa necessidade.
e uma situação como essa passa despercebido, ou então a gente vê como algo normal, como algo comum. Você não percebe a seriedade que envolve esse ato, né? Essa circunstância. Então, Abimeleque, nós falamos de Judas, Abimeleque também é um personagem que cometeu suicídio. Tem Saul que foi o que eu falei que seria o segundo, né, mais famoso depois de Judas. Saul, a história de Saul está em 1 Samuel, e no final do livro, no capítulo 31, no versículo 1, fala a respeito da morte de Saul. 1 Samuel, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 1. Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles, Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Saul disse a seu escudeiro: pegue a sua espada e mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu ao lado dos reis. Aqui nós falamos a respeito de Saul porque Saul era mais famoso, né? Era um rei. A história dele é conhecida, até mesmo por Davi fazer parte, e nós não prestamos atenção que até o escudeiro mesmo suicidou. É um atrás do outro, um vendo aquilo que o outro faz, porque Saul ele era um rei. Então, de uma certa forma, ele era referência. O rei é o quê? O rei para nós hoje é o presidente, né? É o presidente do Brasil, é aquele que governa. O rei ele exercia governo. E Saul ele errou muito no seu reinado. E ele não era um rei bom. Ele foi desprezado por Deus. Deus não queria que ele continuasse ali onde ele estava, porque ele não estava honrando o nome do Senhor. E Deus, ele ungiu Davi para que Davi fosse rei, mas Davi em momento algum, apesar de todas as perseguições que Saul fez contra Davi, Davi em momento algum, mesmo tendo várias oportunidades, ele se levantou contra Saul. Muito pelo contrário, quando Saul morreu, Davi sofreu, Davi se importou com a morte dele, apesar de que hoje em dia, talvez se fôssemos nós íamos ficar, ai que alívio, ainda foi tarde, nossa, como que demorou, eu passando por aquele tormento todo, e as pessoas me perseguindo desse jeito, agora sim Deus fez justiça. Não. E Davi é para a gente, né, o posicionamento de Davi em relação à morte de Saul, não deixa de ser um exemplo daquilo que nós precisamos ser, como o pastor pregou no domingo, né, daquilo que nós precisamos ser e precisamos fazer. Além de Saul, de Abimeleque, nós temos também uma outra pessoa que cometeu suicídio, que foi Aitofel. Aitofel foi conselheiro do rei Davi e ele cometeu suicídio quando percebeu, né, que o seu conselho não seria ouvido por Absalão. Aitofel traiu a Davi e aconselhou Absalão, que era o rei usurpador, a violar as concubinas do rei. Então, a história de Aitofel mostra, né, o quanto que ele foi destruído pela sua ferida emocional. Então, está lá em 2 Samuel 17. 2 Samuel 17. Aitofel ele era um homem honrado, mas por causa de um problema mal resolvido, o seu coração acabou escolhendo o caminho da vingança. Ele ficou alimentando todo o sentimento de vingança em seu coração e dizia que a sua hora ia chegar, esperando uma oportunidade de se vingar, né? Mas a hora da vingança não chegou, conforme ele esperava. 2 Samuel, capítulo 17. Segunda Samuel, capítulo 17.
fala a respeito da história de Aitofel, né? Quando ele contesta o conselho, né, de Absalão e vai discorrendo a respeito da história dele. 2 Samuel 17, olha lá no versículo 23. 2 Samuel 17, 23. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido o seu conselho, selou o seu jumento, foi para a sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo da família. Colocou seus negócios em ordem, foi e se enforcou. Gente, eu tiro o óculos, o óculos é só para eu ler, porque na hora que eu oro para você, se eu tiver com óculos, fica tudo embaçado, aí eu ponho para lá e para cá. Então, diante de problemas, né, conflitos na nossa vida, nós quase sempre colocamos a culpa do nosso problema no outro. Nós valorizamos a nós mesmos e culpamos os outros, né? Então, o que resulta nesses conflitos, o que reduz esses conflitos é não deixar que eles acumulem, é ter atitude de resolver esses conflitos. Todo conflito mal resolvido, ele não foi resolvido. Tudo que é mal resolvido acaba não sendo resolvido. E na Bíblia nós temos esse homem que é um exemplo de conflito mal resolvido, né? O nome dele é Aitofel. E ele era um dos conselheiros de Davi e terminou mal. Ele cometeu suicídio porque ele tinha um conflito mal resolvido. Todo conflito mal resolvido termina mal. Nós precisamos aprender a resolver as coisas. Não deixar que as coisas se acumulem. Isso é que eu vejo no dia a dia. Dentro da minha prática profissional, as pessoas quando chegam a procurar ajuda, é porque já existe um acúmulo de uma vida toda. As coisas vão se avolumando, porque muitas pessoas têm essa falsa sensação. Não, isso aí eu resolvo. Não, está tudo bem, já está resolvido. Eu nem vou pensar mais nisso. E aí você vai colocando num cantinho, vai colocando. Mas está tudo lá dentro, tudo sendo acumulado. E as coisas vão acontecendo. E muitas vezes uma outra circunstância vem e toca justamente no ponto que te machuca, daquilo ali que estava guardado e você não se dá conta daquilo. Então é necessário aprender a resolver. Tem algum problema com alguém, com algum familiar, com um cônjuge, com um amigo, com um irmão? Senta, conversa. Ah, mas uma conversa só não vai ser o suficiente. Então não tem problema. Conversa 1 dia, 2 dias, 10 dias, conversa 1 mês, se for necessário. Pede ajuda para alguém, mas até que a situação fique resolvida. Está resolvido? Está resolvido para mim? Está resolvido para você? Nenhum de nós não tem direito mais de voltar nesse assunto? Não. Então, amém. Então, nós vamos seguir em frente. Porque assim fica muito mais fácil, sabe? Porque as coisas, você começa a colocar as coisas no seu devido lugar. E Aitofel, ele é um exemplo de uma pessoa que, por causa de conflitos mal resolvidos, acabou perdendo a própria vida. E nós temos isso de uma forma tão frequente hoje em dia, infelizmente. Aí no 2 Samuel, no capítulo 16, no 23, fala, né, a respeito do conselho que Aitofel dava naqueles dias, que era como resposta de Deus a uma consulta, né? Então era o conselho dele, tanto para Davi como para Absalão. Esse era um homem usado por Deus. E Davi ouvia Aitofel, que era um dos seus conselheiros, mas houve uma situação que gerou, né, todo esse conflito, porque um dos filhos de Davi, chamado Absalão, ele se revoltou contra o pai. E, no entanto, no mesmo tempo, Davi e Absalão recebiam conselho de Aitofel. Ou seja, Aitofel ele estava jogando nos dois times, né? E por quê? Porque ele tinha sido ferido por Davi. E ele tinha cometido um pecado, porque o Davi tinha cometido um pecado de adultério, né? Com a Batseba. A maioria das pessoas sabem a respeito dessa circunstância. E a Batseba era neta de Aitofel, era neta dele. Então, ele não relatou nada quanto ao incômodo que isso lhe causava, mas em seu coração estava um conflito mal resolvido. E era isso, e esse era o problema que foi crescendo dentro dele. Ele poderia ter falado, ele deveria ter falado, mas ele não se manifestou. Ele deixou e a circunstância foi só crescendo. Em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 2,
Diz que Davi conta a história de como que Davi viu a Batseba, né, tomando banho lá, e ele mandou perguntar quem ela era. Eles disseram que se tratava da Batseba, a filha de Eliã e mulher de Elias, o Eteu. Então ele mandou mensageiros para buscar ela, e ele se deitou com ela e cometeu o ato de adultério. E Absalão tinha se revoltado contra o seu pai Davi e queria tirá-lo do trono. Então ele se ligou a Aitofel. E houve 2 conselhos para Davi. E um deles foi: fuja de Absalão. Aitofel se ligou ao fim que conspirou contra o pai, Absalão, que acabou morrendo depois de tanta confusão que causou a Davi e a si mesmo. Ou seja, Aitofel ele foi ferido pela sua própria ferida emocional, ele foi destruído pela sua ferida emocional. Ele era um homem honrado, né? Mas por causa de um problema mal resolvido em seu coração, ele acabou escolhendo o caminho da vingança. E nós precisamos tomar cuidado e prestar atenção. Será que a vingança, esse sentimento tão mesquinho, né, não faz parte da nossa vida? Não tem permeado os nossos pensamentos, o nosso coração? Todos nós já sofremos injustiça e já cometemos injustiça também. Mas a gente muitas vezes não quer ter essa consciência de quando você comete algo de errado, quando você é o errado em relação ao outro. Mas quando o outro erra em relação a você, essa memória sempre está muito viva, muito viva. E você acha que você precisa ser vingado, você precisa ser justiçado. É isso muitas vezes que a gente fala com Deus: o Senhor não está vendo, não? Ou Deus, o Senhor não está vendo o que fulano fez comigo? Ou o que fizeram comigo? Ou seja, eu sou a vítima. E Deus, ele não deixa de ver nada, mas Ele tem a forma dele de agir, Ele tem o tempo dele. Ele é Deus de amor, Ele é Deus de misericórdia com aquele que te fez mal, assim como Ele é com você. O que seria de nós se não fosse essa misericórdia? Se não fosse esse amor, essa longanimidade do Senhor em relação às nossas atitudes, a tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós maquinamos de errado, né? Então, os conflitos, eles são inevitáveis, mas a nossa responsabilidade sempre é buscar a solução. O impacto dos conflitos, nós vamos experimentar, mas a palavra de Deus, ela nos mostra os caminhos para resolvê-lo. A palavra de Deus, ela tem a resposta, ela tem a direção para tudo. Nós precisamos estar dispostos. Quando acontece alguma questão, quando acontece várias questões, uma situação de luta, de dificuldade, de enfermidade, que uma situação que te leva lá para o fundo, parece que já não tem mais jeito, corre para a Bíblia. Fala: Senhor, me mostra. Porque tem resposta para tudo que nós já vivemos, para tudo aquilo que nós ainda vamos viver. Até o nosso último dia aqui na Terra, a resposta está aqui, a direção está aqui. Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele enviou Jesus. Jesus veio, Ele assumiu o meu lugar, Ele assumiu o seu lugar, Ele levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos erros, todas as nossas mazelas, toda a nossa sujeira, toda a nossa imundície, Ele levou sobre si. Ele levou sobre si, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós fôssemos novamente religados ao Pai. Além disso, Ele ainda enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para nos guiar, para nos conduzir, para nos ajudar. A palavra de Deus, uma das coisas que a palavra de Deus mais fala, eu acredito que você não consegue ler um texto que não fala: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu não vou te abandonar, eu estou com você. Por quê? Por que a palavra de Deus fala tanto a respeito disso? Porque Ele sabia que nós iríamos temer. Ele sabia e sabe que nós precisamos dessa palavra, dessa injeção o tempo todo. Não temas, eu estou aqui, ou seja, o Espírito Santo, eu estou aí com você, eu vou junto com você, eu te conduzo, eu te ajudo. Está difícil, mas eu estou aqui. Então, ele fez tudo o que precisava ser feito, Ele fez por nós, no nosso lugar. Ele enviou o Espírito Santo para que Ele pudesse nos conduzir, para que Ele pudesse, e Ele ainda deixou um manual. Além de tudo, além do Espírito Santo, Ele ainda deixou um manual. É como se nós fôssemos um eletrodoméstico, qualquer objeto que a gente compra, e tem aquele manual, né, que hoje em dia já não vem um manual papel mais, você vê um vídeo, mas te explicando passo a passo como é que você faz. E se você, por acaso, você assistir o vídeo, você ler tudo e não conseguir manusear de forma correta, você tem um número ali para você ligar para alguém, para que essa pessoa te instrua.
E nós também temos. Nós podemos nos conectar ao Criador, aquele que escreveu tudo, aquele que nos formou, para que Ele nos instrua. Senhor, eu estou lendo aqui no manual, mas eu não estou conseguindo entender. Então espera aí que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu estou com você. Fui eu que escrevi. Eu escrevi para você. Eu escrevi por você. Eu fui por amor a você. E eu vou te ajudar. Então fica calmo. Fica calmo. Quando a situação aperta, quando a dificuldade vem, nós temos essa tendência de perder a calma, de perder o norte. E o Senhor fala, calma, acalma, aquieta esse coração, esse mundo louco que nós estamos vivendo, ansiedade, depressão, tantas coisas que estão aflorando, que são sentimentos naturais do ser humano, mas estão aflorando de uma forma tão devastadora, avassaladora, para nos destruir. A gente muitas vezes se deixa levar e o Senhor fala, calma, calma. E eu lembro muito do meu pai. Meu pai, ele se converteu mais no final da vida, né? Mas eu percebo assim, na vida dele, na postura dele, ele sempre foi usado por Deus e sem saber. Meu pai, ele era uma pessoa extremamente ponderado. Não era por ele, não tinha nada de bom nele. Eu via já o mover de Deus, o agir de Deus na vida dele. Era uma pessoa que, quem conheceu, quem conviveu de perto sabe, nunca perdeu a calma, nunca perdeu o controle. Diante de circunstâncias que você falava, meu Deus, quando meu irmão morreu, meu irmão morto, meu pai acalmando todo mundo, calma, não precisa morrer por causa disso, calma. Ele não usava a expressão, mas tudo que ele falava era como se ele estivesse falando, Deus continua no controle. Apesar da minha dor, apesar da minha perda, apesar de enterrar um filho, Deus continua no controle. E é nesses momentos de extremo é que a gente percebe, é que a gente consegue enxergar onde é que está a raiz, onde é que nós estamos firmados. Porque aquilo ali te balança, mas você, em momento algum, pensa em cair, pensa em desmoronar, pensa em desistir, pensa em olhar para trás. Você só fala muitas vezes, Senhor, eu não estou aguentando, mas eu sei que o Senhor está aqui comigo. Então, se o Senhor está comigo, eu vou passar por isso, né? Porque é o Senhor que me sustenta. Glória a Deus. Então não existe nada, né, que eu passe na vida que não seja pertinente para Deus. Não existe nada que você passe na vida que não seja pertinente, que o Senhor não possa resolver. Não existe problema, não existe circunstância que o Espírito Santo não possa vir e te direcionar e trazer no seu coração, no meu coração, o alívio necessário. E através da minha vida, da sua vida, trazer na vida daqueles que estão desesperados. A palavra de fé, de conforto, de consolo. Como eu disse no início, né? Um abraço, um olhar de forma mais detalhada muda a vida da pessoa. Muda porque ela está se sentindo sozinha, está se sentindo usada, está se sentindo abandonada. A gente não sabe o que essa pessoa passou no decorrer da vida, quais foram os traumas ou quais têm sido os traumas que essa pessoa tem vivido. Ela precisa de alguém que ame. Como Deus nos amou e nos ama, incondicionalmente. Deus não fala assim, olha, se você fizer as coisas desse jeito, eu vou te amar mais. Se você fizer tudo certinho, de acordo com o que está na Bíblia, o meu amor por você vai aumentar. Não. Nós devemos tentar fazer o máximo para chegar na estatura de varão perfeito, mas entendendo que o amor dele é constante. Ele escolheu me amar, apesar de mim mesmo, apesar de você, apesar das nossas falhas, ele escolheu e nada muda isso. Nada muda. O amor que Deus tem por mim e por você é o mesmo amor que Ele tem por Jesus. Você sabe o que é isso? Você consegue entender a dimensão, a grandeza desse amor, desse sacrifício, de tudo isso que Ele fez e faz por nós todos os dias? É grande demais. Agora, uma outra pessoa que cometeu suicídio. Na Bíblia, eu não sei se vocês lembram desse nome, né? É um nome, a Bíblia tem tanto nome bonito, diferente. Zinri. Zinri foi um comandante durante o reinado de Elá, e no início do 9º século anterior a Cristo. Ele seria o último rei da segunda dinastia condenada em Israel. Deus havia falado por meio de um profeta com seu pai: eu o levantei do pó e fiz com que você se torne chefe sobre o meu povo,
de Israel, mas você tem andado no caminho de Jeroboão e tem feito o meu povo de Israel pecar, irritando-me com seus pecados. Por isso, Baasa, vou exterminar você e seus descendentes, e vou fazer com a sua casa o que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Lá em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 2 e 3. O que eu acabei de falar está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 2 e 3. Aí ela reinou apenas 2 anos antes de ser assassinada por Zinri. Este passou a reinar em seu lugar e imediatamente matou todos os descendentes de Baasa. Zinri pode ter cumprido um papel necessário no colapso da casa de Baasa, mas ele não agiu com integridade e não foi bem sucedido. Os traidores podem tomar poder, mas dificilmente ganharão a lealdade dos seus súditos. Quando as pessoas de Israel souberam da conspiração de Zinri, escolheram o comandante do exército, Onri, como rei. Ele converteu o povo contra Zinri. Cercaram a cidade onde Zinri estava. Vendo que não tinha saída, ele foi para a fortaleza do Palácio Real, pôs fogo no Palácio Real e morreu. Literalmente, a casa caiu para ele, né? Zinri é mais um de uma lista enorme de exemplos das mais consequências da ambição egoísta. Nós devemos aprender essas lições e nos lembrar que Deus merece a glória e o louvor, e o homem peca. Então, abre lá comigo, 1 Reis, no capítulo 16, 1 Reis, capítulo 16. Versículo 15. Primeira Reis, capítulo 16, versículo 15, a partir do 15. Zinri começou a reinar em Israel no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirsa por apenas 7 dias. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampado próximo à cidade filisteia de Gibeton. Quando souberam que Zinri havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia proclamaram Zinri comandante do exército, o novo rei de Israel. Onri levou todo o exército de Israel de Gibeton a Tirsa e cercou a cidade. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio real, ateou fogo ao edifício e morreu no meio das chamas. Ele também havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão nos pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Então, assim, são histórias, são relatos bíblicos que muitas vezes passam. Eu já li a Bíblia várias vezes, eu acredito que você também já tenha lido, mas passa de uma forma despercebida sobre os nossos olhos. E que a partir de agora que nós possamos ter um pouco mais de consciência, não apenas naquilo que está escrito na Bíblia, mas principalmente aquilo que acontece ao nosso lado. Das pessoas pelas quais o Senhor veio morrer aqui na cruz, que Ele se entregou e estão muitas vezes sendo levadas pelo inferno por demônios, por circunstâncias opressoras, e elas não conseguem respirar, elas não conseguem raciocinar. Muitas vezes você precisa de alguém que raciocine por você, de alguém que tenha clareza, de alguém que não esteja no meio da situação, que consiga respirar e olhar de uma forma mais menos, como que eu posso dizer? A pessoa olha menos comprometida do que quem está no meio, né? E ela consegue ver o panorama de uma forma geral, consegue enxergar várias opções de saída. Quem está ali dentro não consegue ver mais nada. Aí nesse momento o inimigo se aproveita e começa a soprar nos nossos ouvidos, nos ouvidos das pessoas. Por que você não morre? Acaba com isso de uma vez. Acha mesmo que você tem valor do jeito que você está pensando? Você acha mesmo que fulano, que Beltrano se importa? Gosta de você? Aí ele cria uma circunstância para que a pessoa espere que alguém faça alguma coisa, que alguém tenha um olhar, que alguém dê a mão, tenha qualquer tipo de atitude, e aquilo não vem. Porque está tudo orquestrado no inferno. Aquilo não vem. Aí, mais uma vez, o inimigo sopra, tá vendo? Não te falei? Você acha mesmo? Vai continuar nisso até quando? Acaba com isso de uma vez. E aí?
A pessoa no impulso, isso aí já foi soprado tantas vezes, que quando a pessoa, ela toma atitude, ela não pensa, ela vai. Mas como eu falei aqui antes, ela não está querendo tirar a própria vida, ela quer tirar a agonia, a angústia que ela está vivendo, que aquela circunstância ou aquelas circunstâncias levaram ela a viver. E aí ela não consegue enxergar, ela não consegue raciocinar com clareza como ela faria se ela estivesse fora daquilo. Agora, de todos aqui que eu falei, né, a respeito de suicídio, vamos ver se vocês lembram, que também é conhecido. Quem está faltando? Esses aqui que eu falei, talvez vocês não tinham lembrado, Aitofel, Zinri, Abimeleque, mas falta um, que muita gente conhece, mas eu não sei se lembra que a história dele acabou terminando em suicídio também. Pensa, quem será que está faltando aqui nessa lista? Infelizmente não é uma lista boa para se exibir, mas é para que nós possamos aprender. Porque a Bíblia, Deus é tão perfeito, que Ele colocou tudo aqui nesse manual. Ele não escondeu nada de ninguém. Ele não colocou só as partes bonitas, não. Ele fez questão de mostrar tudo. Por quê? Porque é para mostrar que nós estamos sujeitos a passar por tudo isso. Que as pessoas que fizeram parte da Bíblia passaram por tudo que nós passamos e venceram. E se elas venceram, por que nós não vamos vencer? Então o Senhor não nos escondeu. Mas ainda falta um, gente. Vou falar para vocês, na hora que eu falar, vocês vão lembrar rapidamente que mais um que cometeu suicídio. Sansão. Você lembra que Sansão se matou. Quando ele estava lá, né, que ele pediu para que Deus desse a ele a força de novo, ele sabia que ele iria morrer. Ele fez de propósito, mas ele preferiu morrer e matar todo mundo, né, diante daquela humilhação, diante daquela vergonha a qual ele passou, também por ter desobedecido, né? Então, Sansão foi um outro personagem bíblico que cometeu suicídio. E talvez de todos esses que eu falei, você não tivesse lembrado de Sansão, mas Sansão e Judas são os mais conhecidos. Sansão, ele foi um dos juízes de Israel, capturado pelo povo inimigo, ele cometeu suicídio, fazendo as duas torres sobre as quais ele estava amarrado caírem sobre os seus inimigos, caírem sobre si e os seus inimigos. Então ele matou mais na sua morte do que em toda a vida, né? Mas isso aí lhe custou a própria vida. Então, nós precisamos estar atentos, nós precisamos prestar atenção naquilo que nos move, nesse sentimento, muitas vezes, de vingança, nesse sentimento de justiça própria, que não cabe a nós, porque nós acabamos nos prejudicando muito, prejudicando as pessoas a quem nós amamos. Nós estamos falando aqui das pessoas que cometeram suicídio, estamos dando exemplo de pessoas que cometeram suicídio, mas e a família dessas pessoas? Como que fica? As pessoas que amam, que amavam aquele que se foi. Fica totalmente desestruturada. Muitas famílias não conseguem se reerguer mais. Pais e mães, eu sei, eu tenho visto, eu trabalho com isso, que não conseguem mais se reerguer após uma situação dessa. Eu tenho uma mãe lá que o filho, foi no Dia das Mães, o filho, ela saiu, foi para trabalhar e o filho falou para ela que quando ela voltasse, que era o Dia das Mães, né, que ela teria uma surpresa. E ela saiu toda feliz, quando ela voltou ele estava pendurado em cima na cama do quarto dela. Deixou uma carta. E essa mãe enlouqueceu. Ela enlouqueceu. Filho único, 16 anos. E ela enlouqueceu, porque ela se culpa o tempo todo. Onde que eu estava que eu não vi? O que estava tirando a minha atenção que eu não percebi? Meu único filho, eu não consegui perceber. Agora, você imagina? Não é bom nem imaginar, né? Você chegar dentro da sua casa, no seu quarto, em cima da sua cama, o seu filho pendurado ali.
Isso não, infelizmente, isso não é raro de acontecer. Às vezes a gente não vê, a gente às vezes se torna uma certa ignorância em relação ao assunto, é justamente por isso. Ai, não, nossa, não quero nem ver. Ih, não, esse tipo de assunto eu não quero nem ver. A gente tem essa opção de não querer nem ver, né? Mas com isso as coisas continuam acontecendo. E você deixa de ter a informação necessária para que você se potencialize ainda mais e seja uma bênção na vida dessa mãe ou na vida de uma pessoa que estaria propensa a fazer uma situação dessa, a cometer um ato desse. Então não vamos ignorar, não é difícil, mas se torna mais difícil ainda quando não tem ninguém que se importa. Quando as pessoas viram as costas, não, é muito feio. É uma cena de um crime, é muito feio, eu não quero ver, não participo, eu não tenho estômago para isso. Tem sim, é o próprio Deus que te capacita. Ele te dá a força necessária, a palavra necessária, a estratégia necessária na hora certa, para que você seja um socorro na vida de outros, para que eu seja um socorro na vida de outros. Em nome de Jesus. Alguém disse, né, alguma vez que não há pior dor no mundo do que a nossa. Se você lida com familiares ou com pessoas que lutam contra ideias suicidas, seja sempre sensível, gentil e tenro. Não emita opiniões duras, severas e impensadas. A depressão, ela é uma doença, né, e ela precisa ser tratada de forma devida. Muitas vezes nós, como os cristãos, a gente banaliza as doenças, a gente sempre acha que tem um demônio por trás. Não quer dizer que não possa ter, pode sim, mas é uma doença. É uma doença. Antes de ser uma estratégia, uma arma do inimigo, é uma doença. E ela precisa ser tratada e precisa ser considerada. Pessoas que sofrem com depressão estão num estado químico tão disfuncional que é realmente sem sentido e até mesmo prejudicial falar de coisas tipo assim, se anime. Isso é só coisa da sua cabeça, isso é falta de fé. Não. Na maior parte dos casos, por mais que a pessoa que sofre queira sair da depressão, o seu organismo não oferece ferramentas necessárias para isso. Por mais que ele tente, o sentimento de desânimo está constantemente presente nas razões químicas e irracionais. Então a gente precisa ajudar, a gente precisa indicar profissionais, a gente precisa ser um instrumento do céu na vida dessas pessoas. Esteja sempre perto, mesmo que você não tenha nada a dizer. Muitas vezes você não precisa falar nada, você só precisa estar ali. É como a gente faz muitas vezes quando a gente vai num velório, né? Você chega e fala assim, meu Deus, vou falar o quê? Não precisa falar. A pessoa só quer sentir a sua presença, o seu apoio. É o suficiente. Mesmo porque, dependendo da circunstância, não tem nada que você possa falar, de verdade. Nada. A sua presença é o suficiente. A igreja deve estar atenta a essas situações, né? Como irmão em Cristo, nós devemos apoiar e se apoiar uns nos outros. Nós precisamos reconhecer que, apesar de termos nascido de novo, ainda estamos sujeitos a sofrimentos, aflições e tentações intensas. Nós precisamos reconhecer que até mesmo os verdadeiros homens de Deus, em determinados momentos, podem sentir desprezo pela vida e vontade de morrer. Podem, porque nós somos humanos, nós somos gente. Embora os motivos tenham sido distintos, Moisés, Elias, Jonatas, Jeremias foram pessoas que desejaram a morte. Se um homem como Moisés pôde sentir um estresse tão grande a ponto de querer morrer, ou se alguém como o profeta Jeremias pôde se deprimir de tal forma que o levou a querer nunca ter nascido, o mesmo também pode acontecer com qualquer um de nós. Com qualquer um de nós. Então, às vezes a gente tem vergonha até de Deus, de ter determinados sentimentos, determinados pensamentos, mas Ele sabe que nós estamos propensos. Não é à toa que a Bíblia está recheada de um não temas. Não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. É um dos maiores medos do ser humano, é a solidão, é o desamparo. E o Senhor sabe disso, Ele sabia, e Ele criou tudo de forma orquestrada, de forma perfeita, para nos socorrer, porque Ele sabia que não seria uma nem duas vezes em que nós iríamos necessitar desse socorro.
Além de todo acompanhamento, especialmente um acompanhamento médico, como cristãos, nós devemos confortar e aconselhar aquelas pessoas que estão tendo que lidar com motivações suicidas. Nós precisamos fazê-las se atentar para a preciosidade da vida humana, criada à imagem e semelhança de Deus. Somente o Criador é quem pode decidir sobre o início e o fim das nossas vidas. Aí a gente lembra do caso do Paulo e Silas lá na prisão, né? Do carcereiro. Aí você lembra desse caso também, que após o terremoto, o carcereiro rapidamente desembainhou a sua espada com a intenção de se suicidar, né? Naquela ocasião, ele estava enfrentando uma situação difícil, o carcereiro. E, no entanto, Paulo rapidamente interviu para que isso não acontecesse, né? O momento dele, que ele estava vivendo, é um momento de muito estresse, né? Diante da possibilidade de todos os prisioneiros terem fugido. Mas tão logo Paulo lhe disse que não fizesse aquele mal. Ou seja, o texto bíblico termina mostrando o mesmo carcereiro que quase se suicidou, recebendo a graça pela salvação. Ele e a família dele, né? Juntamente com todos da sua casa. Então, se você está enfrentando um tipo de desejo suicida, se está tendo que lidar com a sensação de desesperança, saiba que a morte não é a solução para o seu problema. Não é. Lembre-se do gracioso convite de Jesus, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, né? Porque ele é quem cuida de mim, ele que cuida de você. Aí às vezes a gente se pergunta, mas por que eu ainda estou vivo? Porque parece que é uma avalanche tão grande, tanta coisa. Tem gente que parece que não tem tempo nem de respirar. Acaba de sair de uma situação, já entra em outra, ou uma já emenda na outra e a situação vai. Por que eu ainda estou vivo? A resposta é simples, né? Porque Deus quer que você viva. Ele ainda tem um propósito, Ele ainda tem um plano na minha vida e na sua vida. E Ele que sabe quando vai chegar o fim. Não cabe a nós. Então, eu peguei alguns textos aqui que eles estão na Bíblia justamente para nos alertar a respeito do suicídio, a respeito do nosso sofrimento em relação às circunstâncias que podem nos fazer pensar nessa possibilidade. Abra sua Bíblia comigo. Agora nós vamos pegar vários textos. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Vocês não entendem que são o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Ou seja, não cabe a nós decidir tirar a nossa vida ou a vida de qualquer outra pessoa. Vou continuar aqui no 1 Coríntios 6, no versículo 19 e 20. Enfatiza mais uma vez a respeito do templo. 6, 19 e 20. Olha, o versículo é muito parecido. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Ou seja, se nós não pertencemos a nós mesmos, se nós fomos comprados por Cristo, somos escravos, nós não temos vontade. A nossa vontade não pode falar mais alto. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. E o Senhor, a vontade dele para a nossa vida é que nós tenhamos a vida plena, a vida em abundância, apesar de todas as circunstâncias aqui nessa terra. Eclesiastes 7, 17. Eclesiastes 7, 17. Jesus, cadê o Eclesiastes aqui? Ah, ele está lá?
Não seja demasiadamente ímpio, né? E não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Por que morrer antes do tempo? Muitas vezes a gente está fugindo da morte até na hora que chega a hora certa, né? Fala, não, Deus, mais um pouquinho, né? Está muito cedo ainda para eu poder ir. Aí uns estão querendo adiantar? Não. Salmos 9, versículo 10. Salmos 9, versículo 10. Quem conhece o teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Amém? Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Amém? Que palavra. Salmos 34, versículo 17 ao 20. Salmos 34, 17 ao 20. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas. Pois o Senhor protege os ossos dos justos, nenhum sequer será quebrado. O Senhor é aquele que cuida, Ele cuida dos seus filhos. Você sabe o que é Deus se importar com a quantidade de cabelo que tem na sua cabeça? Ele ter os fios numerados, você sabe o que é isso? Que amor é esse? Um Deus de detalhes, um Deus de detalhes. Se ele se importa e sabe do seu cabelo, Ele não vai querer saber da sua vida, do seu coração, das suas angústias? Meu Deus! 1 Coríntios 6, 19 a 20, eu já falei esse? Acho que não. 1 Coríntios 6, já? Filipenses 4, 8, esse texto é um texto conhecido, mas é maravilhoso. Filipenses, assim como toda a Bíblia, né? Filipenses 4, 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer uma só coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas que nos levam a cada dia para mais perto do Senhor e aumentam, renovam a nossa fé. É isso que nos fortalece a cada dia. 2 Coríntios 4, 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Então o Senhor, Ele não nos isenta de viver tantas coisas, mas Ele simplesmente nos garante a vitória em todas elas. Em todas elas, porque quando nós vivemos circunstâncias atribuladas, difíceis, Ele está ali. E é nesse momento que a gente percebe de forma mais clara e mais real a presença de Deus. Ele está conosco em todo o tempo, mas na hora da aflição, você sente, muitas vezes você sente fisicamente aquele abraço, aquele colo, aquele amparo que ninguém aqui na terra poderia te dar, a não ser o próprio Deus. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. João 14, 27. João 14, 27. Aleluia.
Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Não se aflijam, nem tenham medo. João 16, 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Amém? Tem de bom ânimo? Eu venci. Vocês terão aflições porque vocês estão aqui nesse mundo, mas vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês o tempo todo, todos os dias. Então basta ter bom ânimo, confiar. E muitas vezes quando a situação é difícil, aí vem aquela dúvida, né? Aquele medo. E o que é o medo? O medo é o oposto da fé. O medo é você não acreditar que Deus é suficientemente grande e poderoso para poder fazer aquilo que Ele te prometeu que faria. Então, quando você começa a ter medo, a sua fé começa a minar, começa a cair, a diminuir. Josué 1:9. É um texto também que todo mundo conhece. Josué 1:9. Essa é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Ele não te deixa, Ele não te desampara. A Bíblia tem um não temas para mim e para você todos os dias. Todos os dias, porque o Senhor sabia que seria necessário. Ele sabe de que nós somos feitos, né? Ele conhece a nossa estrutura. Lucas 12, 6 e 7. Lucas 12, 6 e 7. Qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Amém? O quanto nós somos preciosos, valiosos, o quanto nós somos importantes e muitas vezes nós não percebemos. As circunstâncias vêm e sufocam essa verdade dentro de nós, mas ela não pode ser sufocada. Ela precisa estar viva cada dia mais, em nome de Jesus. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Amém? O jugo do Senhor é fácil, não é difícil, não é pesado, e Ele nos dá um fardo leve. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, todos aqueles que não têm mais esperança, todos aqueles que acham que a morte vai ser a solução, venham até mim, e eu transformarei todas essas circunstâncias, eu mudarei a sua realidade. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aleluia. Salmo 46, 1 a 3. Salmos 46, 1 ao 3. Também é uma palavra maravilhosa, conhecida, né? Deus é o nosso refúgio, a nossa força, sempre pronta a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumuje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Ou seja, aí continua, né? Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída desde o amanhecer. Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza.
Ele é a nossa fortaleza, a nossa força, tudo aquilo que nós precisamos para nos renovar, para que nós possamos continuar estando no Senhor e vem dele. 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 3 e 4. 1 Reis 19, 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Foi para Barseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Aí eu vou continuar, né? Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre predas crentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou como um forte vendaval, atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo. Derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninzi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Então, o que Elias teve? Ele teve aquela falsa sensação, né? Só restou a mim. E nós, muitas vezes, nos sentimos assim, extremamente sozinhos. É um exército muito grande que está vindo contra mim. Eu não consigo. O senhor não está vendo, não? O Senhor não está enxergando essa situação. E nós estamos cegos, como Elias estava, nós não estamos vendo. E Deus, com todo o amor, Ele nos dá uma sacudida e fala: olha, abre os olhos, abre. Deixa que eu vou abrir os seus olhos e vou te mostrar. É igual aquela passagem, né? Eu não lembro o nome, que Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, para mostrar quantos estavam com eles, porque ele só via o exército inimigo. Da mesma coisa em relação a nós. Muitas pessoas não têm o entendimento para o mundo espiritual aberto, mas muitos veem tudo, veem mais do que nós estamos vendo aqui. E Deus sabe se a gente tem estrutura para isso ou não, né? Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19. Estou acabando. Falta só mais um.
Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da morte, não, como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Independente da circunstância, independente daquilo que nos cerca, independente da dificuldade, eu e você devemos sempre escolher continuar, permanecer vivos e contagiar as pessoas que estão ao nosso redor através da vida, a vida de Deus em nós. E o último texto, Salmos 55, 22. Salmos 55, 22. Entregue as suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Amém? Então, que o Espírito Santo, possa estar renovando na minha vida, na sua vida, a esperança, o poder da palavra, que nós possamos estar a cada dia mais enraizados em Cristo, que é a nossa rocha, para que nós possamos estar bem alicerçados na hora das dificuldades e possamos ser um ponto de apoio para tantas e tantas pessoas. Possamos proclamar o reino, o evangelho do Senhor, em nome de Jesus, a vida que só aquele que é o autor da vida pode nos dar. Ele nos dá e Ele que tira. Então, que nós possamos viver acima dessas circunstâncias, acima da depressão, acima da ansiedade, acima de tudo isso que tem nos assolado na sociedade moderna, independente para onde vai o mundo, nós já sabemos o final da história. Nós sabemos aquele que é o autor da vida, aquele que criou todas as coisas. Ele nos deu a direção, Ele nos deu o Espírito Santo. E Ele vai nos conduzir, vai conduzir a nossa vida em triunfo para a glória de Deus. Amém?